Nosso Lar, capítulo 5, recebendo assistência. É você o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Grande bolsa pendente da mão, como quem conduzia apetrechos de assistência, endereçava-me ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se à vontade e maneiras fraternas acentuou. Sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo, enquanto precisar tratamento. É enfermeiro? Indaguei. Sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Notando minha surpresa, explicou. Nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar. O amigo ingressou agora na colônia e, naturalmente, ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui na seção em que se encontra, existem mais de 1.000 doentes espirituais. E note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Tudo isso é maravilhoso, exclamei. Fala do André Luiz. Então, aqui a gente percebe que o André Luiz estava recebendo um tratamento muito cuidadoso por parte dos dirigentes da colônia Nosso Lar. Ele recebeu a visita de um dos ministros, né? Aliás, um dos ministros, Clarencio, que já o havia resgatado, né? Foi visitá-lo também. O diretor, né, desse setor lá do hospital, o Henrique de Luna, né? Você se lembra no capítulo anterior, essa passagem do Henrique de Luna. E agora foi designado, digamos assim, a gente pode colocar como se fosse a figura de um cuidador, né? Que é o Lísias. Ao longo do livro, esse personagem, sem querer dar spoiler, mas só adiantando para quem não leu, um, um contexto, esse personagem que está aparecendo a primeira vez nesse capítulo 5 agora, é o Lísias, ele ganha muita importância na narrativa. Então, vamos prestar bem atenção nesses diálogos iniciais dele com o André Luiz, porque ao longo dos próximos capítulos, né, e toda a narrativa, o Lísias terá um papel muito importante, né, na vida e na trajetória de André Luiz. Né? Ou Então, seja, pode falar. uma pontuação que eu gostaria de fazer é como que a gente se foca muito em título, em nome, em degrau profissional. Muitas vezes a pessoa pode estar num patamar de funcionalidade num serviço, mas tem um conhecimento muito grande em muitas outras áreas e a gente se atém apenas àquele títulozinho. Ah, não, isso aqui é só o atendente. Não, isso aqui é só fulano. Isso aqui é só enfermeiro. E, na verdade, o André Luiz, ele estava ainda muito ligado às coisas da Terra, pensando como se ainda tivesse encarnado e pensando que ele apenas fosse um enfermeiro. E nós, muitas vezes,
agimos assim com as pessoas sem lhe dar o devido valor pelo que elas têm de potencial. Eu só queria pontuar isso. Muito bem colocado, Gil. Porque o próprio Lísias dá a entender aqui que ele era muito mais do que um enfermeiro, ou seja, esse cuidado dele não se restringia apenas aos aspectos básicos de saúde que a gente está acostumado a pensar quando a gente se depara diante de um enfermeiro, digamos assim, tradicional. Até porque as exigências em nosso lar, digamos assim, as rotinas, elas são muito diferentes de um hospital na crosta terrestre, né? Então, a gente vai ver cada vez mais como que se diferencia essa rotina. Então, o André Luiz, recém-chegado, né? Ainda fresca na memória dele ainda, toda a experiência, né, da área de saúde que ele tinha, também havia trabalhado em hospitais, ou seja, estava acostumado com esse ambiente hospitalar. A primeira impressão que ele teve é que o Lísia seria um enfermeiro, né? E aí ele recebe esse esclarecimento de que além dessa atividade básica. Então, a gente começa a perceber aqui, por dedução, como esse tratamento, né, estava sendo esmerado, cuidadoso, né? Apesar de que, né, mas porém a gente devemos considerar que o André Luiz não estava sendo tratado, digamos assim, com mimos, não é isso, porque no capítulo anterior nós vimos que, embora a verdade para ele fosse dolorosa, mas ela foi dita de forma bastante direta e objetiva, né? Pelo, pelo Henrique de Luna, né? Pelo próprio Clarencio. Então, nesse ponto de vista, ele não foi poupado, porque fazia parte do tratamento, como nós vimos, digamos assim, o esclarecimento de algumas situações, como o fato dele ter desencarnado por um suicídio involuntário, né? Nós vimos, se todos se lembram, né? Que os excessos, né, na área da alimentação, dos vícios, do descuido com a saúde, nos hábitos mesmo de vida dele, contribuíram para o desencarne prematuro dele, né? Então isso foi dito, digamos assim, num português bem popular, foi dito na lata para o André Luiz, né? O pessoal não poupou ele, digamos assim, desse constrangimento. Mas, por outro lado, ele estava cercado de cuidados, de pessoas carinhosas, né? Porque a gente já viu, né, o carinho com que ele foi tratado pelo Clarencio, pelo Henrique de Luna, né? E agora mandam, digamos assim, um cuidador, né, uma companhia para auxiliá-lo em todas as demandas que ele tivesse. Então, a gente percebe que houve esse tratamento. Evidentemente que a gente vai perceber nas demais leituras das outras obras de André Luiz que, que isso não era uma coisa especial para o André Luiz, porque
a gente vai vendo que é um tratamento, é um tratamento, digamos assim, corriqueiro dessa colônia Nessular para os seus acolhidos. A Janaína quer falar? Levantou a mão? Sim, eu levantei porque Pode falar. na realidade é porque você já me respondeu a pergunta. Eu ia perguntar se isso é porque ele é o André Luiz ou porque isso é normal lá. Olha, Janaína, nas outras obras, vai dar para a gente, digamos assim, depreender, né, pelas leituras, né, por exemplo, dos livros seguintes, os Mensageiros, Missionários da Luz, que esse cuidado, ele era um cuidado, digamos assim, que fazia parte daquele ambiente. Esse tratamento carinhoso, cuidadoso, né? Ele é, digamos assim, um hábito. E ele não é um hábito só dos profissionais de saúde. A gente vai perceber que há um clima de fraternidade, né? Em toda a colônia. Embora, né, como eu já frisei, isso não impede, por exemplo, que os erros das pessoas sejam esclarecidos, né? Sejam apontados, porque essa consciência desses erros é um passo importante no processo de conscientização e de evolução. Então, o André Luiz está introduzindo aí, ele é o personagem do livro, então ele está recebendo esses cuidados, mas em outras obras nós vamos ver situações semelhantes com outros personagens, em que aí ele não vai estar narrando na primeira pessoa essa parte, ele vai estar narrando o acontecido com outras pessoas, né? Mas já é uma, digamos assim, uma coisa que a gente, logo nesse capítulo, a gente observa esse cuidado, né, com os acolhidos, porque até agora esses personagens que estão sendo trazidos, trabalhadores, são trabalhadores já evangelizados, né? Nós não estamos, com exceção do André Luiz, né, que começou um despertar, todos os outros personagens que apareceram agora, de forma mais direta, como o Clarencio, o Henrique de Luna e agora o Lísia, né, são personagens já que têm, digamos assim, uma base evangélica, já tem um discernimento, né? Já podemos dizer que são seguidores de Jesus. E isso tem como consequência esse instinto fraternal que eles já demonstram nos diálogos, né? E no tratamento com as pessoas. Então, acho que isso é fácil da gente perceber nessa narrativa aqui. Mas alguém quer fazer observação, gente, sobre esse trecho da leitura? Muito bem, então vamos prosseguir, então. Esse troço aqui sempre tem uma dificuldadezinha de... Adivinhando que minhas observações... Então, vamos lembrar que na leitura anterior, né, nós encerramos com a exclamação de André Luiz, que foi tudo isso é maravilhoso. Ou seja, um deslumbramento, digamos assim,
uma surpresa mesmo do André Luiz. E aí ele fala dessa maneira: tudo isso é maravilhoso. Adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona que se recolhera e começou a auscultar-me, atento, impedindo-me o agradecimento verbal. A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Sorrindo bondoso, acrescentou: sabe, o irmão, o que significa isso? Sim, repliquei. O médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo, reconhecendo a mim mesmo. Então, lembrando que ele está citando aqui o diálogo que ele teve com o médico Henrique de Luna, né? Que esclareceu para ele que a falência e o câncer não foram por acaso, foi decorrente dos hábitos dele, como nós já falamos. Então, ele está se referindo a esse ponto aqui. Vou deixar o pessoal entrar aqui. Reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apressou-se a consolar. Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor, interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia? Quando não é recolhido absolutamente sem pernas, que os pobres, obsidiados nas aberrações sexuais, costumam chegar em extrema loucura? Ou seja, a aula continua. O Henrique de Luna já havia, digamos assim, introduzido alguns tópicos, digamos assim, desses ensinamentos, já tinha falado para o André Luiz sobre essa questão do comprometimento dos seus órgãos, né, por causa dos seus hábitos de vida, e agora o Lísias está trazendo mais informações. Então, a gente tem que contextualizar a situação do André Luiz, né? Porque o André Luiz tinha acabado de ser resgatado do umbral, né? Não conhecia nada ainda daquele mundo novo, daquele ambiente novo em que ele estava, não tinha nenhuma noção de espiritualidade até então, nunca havia cogitado da possibilidade da vida continuar depois da morte, né? E muito menos das consequências morais sobre, digamos assim, o corpo. Porque vocês lembram que no capítulo anterior ele faz uma narrativa, faz uma observação em que ele achava que se não, tudo que uma pessoa fazia, se não era crime pela lei dos homens, aquilo não tinha consequência nenhuma. Vocês lembram dessa passagem? Ou seja,
ou será que eu estou confundindo? Vai ser mais para frente um pouco. Agora misturou tudo aqui. Mas não importa. Então, isso, o Lísias, né, a gente percebe que ele está naquela função, não era só como um cuidador, mas também como um educador. Né? Porque essas informações que ele traz para o André Luiz, elas são de suma importância e vão ser surpreendentes para ele também. Então, ele vai falar assim, 50, na turma de 80, 57 se encontram nas suas condições, ou seja, ele deu né, essa informação como uma forma de alento, falou assim, olha, não se culpe tanto, você é uma coisa relativamente comum, isso que está acontecendo com você, né? Você não é uma minoria, e deu esse exemplo, né? Ou seja, mais de 50% de uma turma de 80, né? Mais de 60%, 70% estava na mesma situação dele, né? Então, ou seja, aquilo, digamos assim, com o intuito dele se acalmar um pouco. Mas aí ele continua. Talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Ou seja, ele traz essa informação para a reflexão de André Luiz. Então, ou seja, os mutilados, imagina a situação desses mutilados. Eles foram mutilados não porque tinha o corpo mutilado na terra, na crosta, mas devido às práticas, devido às consequências morais, né, de seus atos. O que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias. Então, vamos imaginar uma cena dessa, uma pessoa totalmente saudável, na crosta, e, de repente, quando desperta no mundo espiritual, está completamente cego e pior. No lugar dos olhos, né, os buracos. Então, ou seja, consequência de uma coisa totalmente nova para o André Luiz, que ele não havia cogitado, que era as consequências dos atos desequilibrados, mal intencionados, né? Aí ele vem falar, o interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação. Aconteceu aqui uma coisa que eu não sei o que foi. Parece que alguém mais apresentou aí uma... A Neuza compartilhou uma tela dela, alguma coisa assim, voltou. Acho que deve ter sido por acidente, né, Nilza? Por acidente. Deve ter apertado. Muito bem. Ou seja, nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia. Ou seja, se uma pessoa, por exemplo, utilizava os membros na execução de crimes, vai experimentar no plano espiritual, por exemplo, não é que nós podemos afirmar que são todos os casos, né? Mas se utilizou os membros para algum ato impensado, maldoso, pode, né, despertar
depois do desencarne, né, na paralisia do corpo perispiritual, né? Quando não é recolhido absolutamente sem pernas. Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura. Então, a gente vai ver mais para frente também, e também em outras obras do André Luiz, que as pessoas viciadas em sexo, por exemplo, elas têm múltiplos desequilíbrios no corpo espiritual. Então, não é uma coisa, digamos assim, superficial isso que o Lísias está falando. São reflexões profundas e que chocam o André Luiz, porque aquilo tudo era novidade para ele. Como para nós também, antes de entrarmos na doutrina espírita e ter algum tipo digamos assim, de aprofundamento nos conhecimentos estruturais da doutrina espírita, todos nós, digamos assim, dificilmente teríamos uma visão desse tipo de contexto, porque as religiões, elas não trazem isso com essa clareza que traz a doutrina espírita, né? Então, o, o, o grosso da humanidade, o maior percentual das pessoas, né, encarnadas, não tem essa noção. Algumas religiões, por exemplo, como o budismo, né, trazem algumas noções, porque eles consideram a questão do karma, que aí contempla, digamos assim, as consequências, né, dos atos, né, das questões morais. Então, o budismo traz alguns, mas as demais, né, são religiões muito assim, eu não digo incompletas, mas pouco detalhadas, pouco focadas nesse aspecto. São muito religiões, né, muitas vezes. Vagas. Como é que é, Gil? Muito vagas. Muito vagas e muito, digamos assim, conduzidas por um patriarcalismo que não aborda essas questões. Então, por exemplo, na religião católica, o confessionário, a pessoa vai lá, confessou, o padre está autorizado a perdoar os pecados, passar, digamos assim, uma penitência e os pecados serem perdoados. Mas a própria obra do André Luiz vai nos trazer personagens, por exemplo, como sacerdotes católicos, muito revoltados no plano espiritual, porque consideravam que o perdão que havia sido dado a eles por exemplo, um bispo ou uma autoridade eclesiástica, os deixaria limpos dos erros cometidos, das consequências dos erros cometidos. E aí eles se deparam, como todas as pessoas, em situações, né, de muito sofrimento, de muito desequilíbrio, em virtude dos atos que praticaram e que eles acharam que não teriam consequências mais devido a esse perdão, entre aspas. Então, as religiões não trazem essas discussões, né? De maneiras que para o André Luiz, aquilo foi também uma surpresa chocante, digamos assim. Mais algum comentário sobre essa parte aqui, gente? Então, vamos lá. Vamos seguir o próximo aqui.
Bom, identificando minha perplexidade natural, prosseguiu. Nosso lar não é estância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado. Continue, meu amigo, esclareça-me, sinto-me aliviado e tranquilo. Não será essa região um departamento celestial dos eleitos? Lísia sorriu e explicou. Recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na terra. E vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, acentuou. As religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém se tenha aproximado um dia da noção de Deus. Pode alegar ignorância nesse particular. Incontável número dos chamados, meu amigo. Mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro gênero de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem. Agrava-se o capricho de cada um. Elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Resultado: milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conto erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Muito bem. A gente percebe aqui, digamos assim, o desnorteamento de André Luiz, ou seja, a falta de conhecimento dele ainda sobre aquela realidade. Ele pergunta, não será essa região um departamento celestial dos eleitos? Então, ele está trazendo aqui aquela concepção de paraíso, né, que ele tinha aprendido nos rudimentos que ele tinha da religião católica, ou né, mais propriamente dita, desse conceito de paraíso, que é apenas para os eleitos. E aí, o Lísia, né, vai fazer o esclarecimento. Muitos chamados e poucos escolhidos. E aí ele vai trazer, basicamente, essa reflexão que nós fizemos sobre a questão das religiões, né, que convoca as criaturas ao banquete celestial, certo? E aí ele fala, incontável número de chamados, meu amigo, mas onde os que atendem ao chamado? E aqui nós vamos fazer uma reflexão, que já fizemos aqui outras vezes, que é aquela questão de o fiel, seja de uma religião, e até os do movimento espírita, né? Acreditar que basta o fato de se deslocar até um templo ou uma casa espírita, participar, por exemplo, de um evento, né? A celebração de um culto, que está com a missão, digamos assim, cumprida, que está assim, que cumpriu o dever. Mas o que o Lísias vai explicar aqui, com outras palavras, é que, basicamente, as religiões,
né? Elas não são um fim em si mesmo, é um meio da pessoa se melhorar a si mesma. Então, se o cristão frequenta o culto, a missa, vai na palestra pública espírita, mas sai de lá do mesmo jeito que ele entrou, ou seja, com nenhum tipo de predisposição para uma transformação interior que eleve, digamos assim, os seus padrões, essa religião vai ser infrutífera. Ela não vai representar benefício nenhum na vida desse cristão ou desse frequentador, né? Porque aí o Luiz vai falar, com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro gênero de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem. Agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de reflexão. E com um detalhe, quando a pessoa, por exemplo, vai num culto e ouve lá um trecho, por exemplo, de uma leitura do Evangelho, ela já adquire o conhecimento intelectual daquilo. A partir do momento que ela tem aquele conhecimento e não pratica, a responsabilidade dela é maior. Porque se antes ela não tinha informação, seria menos cobrada. Mas a partir do momento que nós já temos os insumos do que é o correto de fazer e não praticamos, é uma responsabilidade a mais, né? Pode contribuir, Eugênio. Pode falar aí, querido. Boa noite, meu querido, meu amigo. Boa Boa noite. noite, gente. Essa cobrança que você diz aí, que o livro fala aí, que você mencionou, Sidney, seria a nossa consciência cobrando? Também, Eugênio, também. Mas eu estou falando de duas coisas, porque a nossa consciência já nos cobra, mas a nossa consciência muitas vezes está lá, digamos assim, adormecida. Quando a gente, por exemplo, ouve uma palestra, por exemplo, né, e o palestrante traz para a gente lá alguns trechos do Evangelho que nos aconselham, por exemplo, um modo de agir, certo? Ou seja, vamos supor assim, perdoa o seu inimigo. Foi uma instrução que nós recebemos do Evangelho. A nossa responsabilidade ao não perdoarmos é diferente em relação a uma pessoa que nunca ouviu aquele conselho. Você entendeu? Porque a lei, né? Porque a lei é igual para todos. Mas aqueles que já detêm um certo grau de conhecimento têm mais responsabilidade, digamos assim. Né? Então é nesse sentido que eu estava falando. O Lísias aqui também, quando ele fala assim, prefere aceder a outro gênero de convites, ou seja, ouviu lá a leitura do Evangelho, que convida para uma atitude no bem, na responsabilidade, né? Na bondade. Só que a pessoa se gasta a possibilidade nos desvios do bem. Agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpe de irreflexão. Então, do ponto de vista moral, isso tem mais consequência do que Entendi. a gente comparar a nossa responsabilidade com um selvagem que vive na floresta, por exemplo. Sim, entendi. Obrigada, Sidney. Não é? É nesse sentido. Então, o que quer dizer para nós também que, ao nos aprofundarmos na doutrina espírita, cresce a nossa responsabilidade. Porque estamos adquirindo conhecimento, despertando a consciência, e se mesmo assim permanecemos no caminho errado, significa o quê?
mais responsabilidade. É por isso que temos muitos irmãos e irmãs que muitas vezes não dão conta de seguir na doutrina espírita, porque ela é muito clara a esse respeito. E é uma informação que traz um certo peso para os nossos ombros, né? Então, é nesse sentido. Vamos aqui para o próximo slide para a gente ver se a gente consegue. Notando-me a admiração, interrogou. Notando-me a admiração, interrogou. Acreditaria, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não acreditaria, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Não seria justo impor ao trem a tarefa de mondar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. Abanando a cabeça, acrescentava: caso dos muitos chamados, meu caro, o Senhor não esquece homem algum. Todavia, raríssimos homens o recordam. Acabrunhado com a lembrança dos próprios erros, diante de tão grandes noções de responsabilidade individual, objetei: como fui perverso! Contudo, antes que me alongasse noutras exclamações, o visitador colocou a destra carinhosa em meus lábios, murmurando: cale-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro, é preciso saber falar para construir de novo. Então, o Lísias primeiro vai, né, digamos assim, dar um choque de realidade no André Luiz. Olha, aqui não basta morrer para garantir um salto de qualidade, digamos assim, evolutiva. Na realidade, a morte não altera o estado, digamos assim, vibratório, né? Não vou dizer o estado psicológico, porque o estado psicológico, muitas vezes, ele se altera muito no plano espiritual por causa da confusão, por causa da intensidade dos sentidos, mas do ponto de vista vibratório, a gente desencarna com as mesmas sintonias, né? Com o mesmo ambiente que a gente era mergulhado na crosta. Então, a morte simplesmente não vai catapultar ninguém para esferas superiores. Lembremos que André Luiz ficou 8 anos no umbral. Se ele está no nosso lar agora, depois de muito sofrimento e depois de um arrependimento, né, de uma recapitulação que permitiu que ele fosse resgatado, né? Então, o Lísias vai falar aí que as conquistas virão com muito trabalho, serviço pesado, né? Depois nós vamos ver que na colônia Nosso Lar, esse trabalho ele tem até uma remuneração, né? Mas tudo é conquistado com trabalho. E aí ele volta a falar nos muitos chamados, que ninguém é esquecido, mas raríssimos se lembram
se lembram do Senhor, né? E aí André Luiz começa a cair em desespero. Como fui perverso? Só que aí o Lísias vai falar para ele, olha, melhor você mudar de prosa. O que o Lísias está falando para ele? Que a culpa, né? Permanecer na culpa não vai trazer nenhum benefício. Então, a culpa, ela vai provocar o arrependimento, que tem que provocar a mudança de hábito, tem que provocar a vontade de refazer o que foi feito errado. Mas a lamúria, a culpa, não vai adiantar nada. É por isso que ele fala para o André Luiz calar a boca. Assim, cale-se. Vamos pensar no trabalho que nós temos a fazer. Essa é a instrução que ele dá para o André Luiz. Alguém quer contribuir sobre esse trecho, gente? Então, vamos lá. Vou botar aqui. Eita, então. Em seguida, aplicou-me passes magnéticos atenciosamente. Fazendo os curativos na zona intestinal, esclareceu. Não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos vermes de perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. A carne terrestre onde abusamos é também o campo bendito onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e, na exaltação da sensibilidade, chorei copiosamente. Aqui o Lísias vai trazer para ele, né, a informação de que o corpo dele estava marcado pelas atitudes morais, né? Não observa o tratamento especializado da zona cancerosa. Toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar de cada espírito. Ou seja, apesar de todo o tratamento que o André Luiz estava recebendo, a cura só seria possível partindo da iniciativa dele mesmo. Ou seja, onde foi originado aquelas moléstias, né? Era naquele campo moral que o André Luiz teria que resgatar no futuro, né? Esses débitos. Então, aquela cura, mesmo que tivesse durante um tempo, um trabalho de, entre aspas, assim, mais imediato na medicina do plano espiritual de nosso lar, no futuro, André Luiz precisava trabalhar aquilo do ponto de vista moral. Ou seja, onde as moléstias se originavam, nos desvios morais, ele precisaria trabalhar naquele campo, digamos assim. A causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão e desejo
de gozar mais que os outros, ou seja, deu para ele uma lição de humildade, né? Por que o desejo de, né, usufruir, de gozar mais do que os outros? A carne terrestre onde abusamos é também o campo bendito onde conseguimos realizar frutuosa labor de cura, ou seja, já deu uma direta para ele aí que em algum momento ele teria que reencarnar para, nessa luta na carne, esse trabalho ser mais efetivo. E aí, de maneira muito sensível, né, já sensibilizado por todo aquele despertar de consciência que ele estava tendo, ele chorou copiosamente. Então, vamos prosseguir aqui para a gente ler o último slide aqui, que nosso tempo está acabando. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade e falou: quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafe o coração e abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na Terra, tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas, que nos oferecem templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-se com um ósculo de amor. Então, a primeira informação que ele traz aqui é que quando a lágrima não é de revolta, é um remédio. Então, o choro, sempre que ele não tiver motivado por revolta, raiva, ódio, sempre que for um choro, digamos assim, sensível, reparador, né? Ele também é um remédio. E é a própria psicologia humana, né, terráquea, terrestre, da nossa, né, do nosso plano, já fala isso, que chorar é bom. Quando você chora assim para desabafar, né, é um remédio. Já é um alento, já é como se fosse uma descarga. Então, o Lísias traz essa informação. Chore, meu amigo, desabafe o coração. E aí ele vai falar do corpo, né? Ele cita as células do nosso organismo, porque tudo começa a partir delas. São os micro, né, as seções microscópicas do nosso corpo, e que a gente vai aprendendo também, que são plenamente maleáveis pelo magnetismo, pelo pensamento. E a constituição dessas células no corpo é que permite que, por meio da reencarnação, esses, digamos assim, esses débitos sejam resgatados. Porque a partir do momento que a gente não tiver débito mais, a reencarnação ela é desnecessária. Mas enquanto temos o esquecimento, quando a gente reencarna, ele possibilita que a gente passe por essas provas, faça esses resgates, né? Então, muitas das nossas doenças espirituais que estão impregnadas no nosso corpo espiritual a nossa reencarnação, se for bem conduzida, é que vai possibilitar a cura. Porque as moléstias, elas têm origem
nos desvios morais. É o que o Lísias, né, falou diversas vezes, de maneiras diferentes aqui nesse texto. Muito bem, gente. Então, agora eu abro a palavra aí, nós já estamos em cima do horário, mas não tem problema. Quem quiser dar uma contribuição aí, tirar alguma dúvida, estamos com a palavra franqueada aí para vocês. Quem quer? Ninguém? Muito bem. Então, eu peço desculpas, porque foi meio, digamos assim, meio agitado aí, meio atabalhoado, essas partes tecnológicas também aqui, tenho umas dificuldadezinhas, né? E a gente pede desculpas pela nossa limitação, que muitas vezes falta o recurso para trazer um esclarecimento mais objetivo, mas como foi dito aqui no início, aqui nós não somos ninguém professores nem doutores, né, no tema, então estamos fazendo apenas uma leitura comentada com a nossa visão, simplesmente isso, né? Agora, gente, nós precisamos, antes de fazer a oração para finalizar, precisamos de alguém para apresentar o capítulo 6 na semana que vem. Como é que nós vamos prosseguir? Olha, chama-se Precioso Aviso. Como eu sempre falo, é uma leitura comentada, não precisa ter apresentação, pode ser a leitura no próprio livro, como na semana passada, por exemplo, a Nádia fez e foi muito rico o estudo. E aí? Eugênia já fez, eu já fiz, a Renata já fez. Você já fez, Gil? Eu já fiz o terceiro. Oi? Eu fiz o terceiro. Ah, o terceiro. Muito bem. E aí? Quer fazer para nós, Jane? Jane? Olá, deixa eu te contar uma coisa. Eu tô no EAD, né? Eu que estou apresentando Ah, é. O EAD o estudo do EAD, é logo na sexta-feira. da sexta-feira. E Isso. estou com a tarefa de fazer um estudo também da FEB para a montagem da parte pedagógica da Sim. CBEM. Então, eu não vou poder assumir, apesar de que é um estudo muito gostoso esse. Muito bem, gente. Mas Ninguém mais Eu anima, faço não? o próximo. Oi? Eu faço. Tá bom, Gil. Obrigado, então. Ô, Jane, então, já que você não vai fazer o estudo, você faz a oração para a vou gente. fazer, claro, com o maior prazer. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Pai amado, Mestre amado Jesus, espiritualidade divina e amiga, nós agradecemos pela oportunidade que estamos tendo de mais uma vez rever os estudos e a passagem de André Luiz pelo mundo espiritual. Agradecemos imensamente a esse nobre espírito que trouxe para nós a vivência do mundo espiritual em 14 obras, nos explicando de forma muito didática como devemos nos portar aqui na Terra para não sermos muito surpreendidos na passagem para o mundo espiritual. Que consigamos acordar em nossa mente, em nosso coração, que a vida real não é essa que vivemos aqui agora. Que as nossas dificuldades deste momento são muito pequenas e muito passageiras, ainda que quando estivermos aqui, enquanto estamos aqui na Terra, isso possa nos parecer extremamente dolorosas, extremamente penosas, e que
nos traga muita aflição. Que saibamos receber essas provações com grande alegria no coração. Sabemos que isso é um exercício difícil, mas que se tivermos abnegação e tivermos um pouco de resiliência e paciência, tudo passará. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de reflexão. Que assim Então, que seja. tenhamos um ótimo final de quarta-feira. Que E a assim gente se seja. vê amanhã na CBEM. Oi, gente, então boa Obrigada. noite. Muito obrigado a todos pela participação. Boa noite. Semana que vem estaremos aqui novamente.